Eu vou falar sobre dois diretores que eu acho que eles se contrapõem muito bem, a começar pelo Baz Luhrmann, que é o diretor mais bem-sucedido da Austrália. Ele tem vários trabalhos não só nos filmes, mas ele também trabalha muito com roteiro de teatro, direção de peça de teatro e ópera. E a característica principal do Baz Luhrmann é que ele faz cinema pipoca. Aqueles blockbusters que fazem muito sucesso no cinema, que tem atores super famosos, A-list, né, que eles chamam. E não são filmes necessariamente muito profundos, assim. O Baz Luhrmann não é conhecido pela sutileza, mas ainda assim tem alguma coisa nos filmes dele que não parece parece um blockbuster não intencional. Ele não tinha a intenção do filme fazer aquele sucesso todo, mesmo que ele tivesse. Aí eu vou começar trazendo aqui o exemplo de Romeu e Julieta, que é o primeiro filme de uma trilogia, não é o segundo, na verdade. O primeiro eu não consegui achar muita imagem dele. É o segundo filme de uma trilogia não oficial, que é a trilogia da Cortina Vermelha, que são filmes muito mais teatrais do que o Baz Luhrmann costuma fazer. Essa versão de Romeu e Julieta é uma releitura moderna que se passa nos subúrbios de Verona Beach, e ao invés de serem só famílias rivais, aqui a gente está falando de briga de gangue, máfia, na verdade, né? E é uma releitura que se passa nos anos 90, é tudo muito moderno, só que mantém os diálogos da peça. Então eles falam como se fossem personagens de Shakespeare, com aquela mesma linguagem. Então é um contraste muito interessante. Aí a gente pode trazer aqui essa riqueza de detalhes. O Baz é conhecido pelo maximalismo, tem sempre muita informação em tela e as cores são sempre muito vibrantes. Ele tem uma vibe que parece bastante Technicolor, apesar de não ser, porque nessa época já não se usava mais Technicolor. Mas é tudo muito colorido, é tudo muito vibrante e sempre tem muita coisa em cena. Essa cena aqui do Mercúrio, do Harold Perrineau, que acho que a melhor interpretação do personagem é do Harold Perrineau. Dá pra ver essa coisa do excesso de informação, muito figurante, muita cor. Tem também a imagética religiosa, né, que faz mais essa alusão à máfia italiana, que eles são muito religiosos, assim, por tudo que sai da Itália, muito católico. Os dois, né? Tanto os latinos quanto sim. os italianos. Aqui tem essa questão das cores vibrantes. Ele utiliza bastante do neon, principalmente nessas cenas que se passam dentro das igrejas, que eles são mostrados rezando e tudo mais. Tem muito neon, é tudo muito colorido. Mas para imitar aquela questão dos vitrais da igreja mesmo, porque as igrejas dos Estados Unidos não têm isso, elas parecem salas de teatro, elas não são coloridas, não tem vitral. Então ele usa do neon para emular isso. Outra coisa também, as cenas dos filmes do Baz Luhrmann costumam ser em tons bem mais quentes, só que ele não tem problema em mudar para um azul ou para um cinza quando alguma coisa séria, alguma coisa ruim está acontecendo. Aqui mataram o Mercúrio, então mesmo sendo um plano muito aberto e não tendo muita gente em cena, continua sendo muita informação. Muita informação. E tem esse plano, que é um dos planos mais conhecidos da carreira do Baz Luhrmann, né, do Romeu, do DiCaprio e a Julieta da Claire Danes se conhecendo a primeira vez na festa, com o aquário, né, e eles colocados opostos, né, com essa divisória do vidro, alusão, né, coisa simbólica da história do filme. E outra coisa também é a proximidade que o Baz tem dos atores com a câmera. Ele tem outros filmes que ele faz isso melhor, tem um que eu vou falar mais pra frente, que ele faz isso muito melhor e com muito mais frequência, mas ele traz essa coisa bem intimista no rosto dos atores. Então ele geralmente procura atores que sabem atuar com o rosto para fazer esses closes. Maximalismo, mais uma vez, muita luz, muita iluminação, muita informação. E você quase perde os protagonistas aqui no meio, né?
o Romeu e a Julieta, você quase perde eles no meio de tanta coisa. Que é o ápice do filme, quando o Romeu morre e tudo mais. Passando aqui para o meu filme favorito de todos os tempos, que é Moulin Rouge. Queria falar de Baz Luhrmann só para falar de Moulin Rouge. É uma história de romance, é o último filme dessa trilogia da Cortina Vermelha. E se eu pudesse, eu passava esse filme inteiro aqui para vocês, que ele é muito lindo. É um dos melhores musicais de jukebox possível. Musical de jukebox costuma ser muito controverso, porque você pega canções que já existem e adaptam elas na história. Então aqui tem muita gente, tem David Bowie, Elton John, Madonna, Nirvana, tem um mashup de Lady Marmalade, que é a música original composta pro filme, e Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, que é muita loucura. E é uma história de romance, é um poeta britânico que se muda para a França, assim, atraído pela cena boêmia, né, os ideais da verdade, da beleza e do amor. Você tem frames do filme? Tenho. Aqui, uma cena no elefante, já no bordel, tem o Christian aqui, o Ewan McGregor, e a personagem da Nicole Kidman, a Satine, que ele é um poeta, ele se apaixona pela Satine, e aí tem toda essa coisa, porque ela é uma cortesã, ela é uma prostituta, aí ela meio que se apaixona de volta por ele, mas se o Ewan McGregor começasse a cantar Elton John pra mim, eu também me apaixonaria. Cara, que também não fala muito atrás, não. Vocês estão mais uma vez a gente pode trazer... Mas mostra mais frames aí pra gente... Só comentar aqui, mais uma vez a gente pode trazer essa questão do maximalismo e do vermelho. Tem muito vermelho, como já é de se esperar, Moulin Rouge, né? Rouge é vermelho. Tem muito vermelho no filme e ele é usado em contextos muito diferentes, muito diversos. A gente tem esse vermelho dentro do cabaré para demonstrar, né, a questão da luxúria, da paixão do cabaré. Tem momentos em que eles usam a iluminação vermelha para representar a raiva do Christian. E tem uma cena que eles usam um vermelho mais sóbrio, que é a última que eu vou mostrar também. Até nas cenas que não tem muito vermelho, o Baz usa o azul para representar quando alguma coisa está errada, que é a Satine, quando ela ia se casar com o Duque aqui. E aí é uma cena toda muito tensa, é uma cena muito pesada, ele tenta abusar dela, tipo, bem impactante. E aí repara nesse ângulo holandês aqui, e a iluminação, a câmera meio torta. E daqui não tava não. A câmera meio torta é usada para demonstrar que realmente tem alguma coisa de errado acontecendo, tá errado, para causar esse desconforto. E é o único momento em que o ângulo holandês é usado no filme. A luz azul, a iluminação toda azul, para demonstrar não só essa questão do errado, mas também a tristeza da Satine, que ela não queria estar ali. Outra cena muito famosa é do Tango de Roxane, que é a cena que está acontecendo ao mesmo tempo com aquela que eu acabei de mostrar. E ela é uma dessas cenas que contrasta o sóbrio, mais uma vez, muita informação, tem os dançarinos ali do cabaré, todo mundo ali atrás. Contrasta essa coisa do vermelho que aparece mais pra frente, da raiva do Christian, e essas cores mais escuras, mais sóbrias, que contam junto com a história da música. Essa cena aqui do espetáculo, né, que o filme todo gira em torno, que o Christian está escrevendo uma peça para tentar angariar fundo, fazer o Duque financiar o Moulin Rouge. Por isso que ele ia casar com a Satine e tal. Informação. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita cor, você até perde eles dois aqui, o Christian e a Satine, você até perde eles dois. Cada vez que você olha, tem alguma coisa diferente acontecendo, você nota alguma coisa diferente. Esse aqui é o ápice do filme, né? Aquela cena muito triste, que ele joga o dinheiro nela e fala, eu paguei minha puta, e é isso, e sai assim, tipo... É uma cena muito triste, gente, de verdade. E essa aqui é aquele uso sóbrio do vermelho, é a cena final do filme. A Satine tinha tuberculose, e logo depois que eles fecham as cortinas do espetáculo, ela morre nos braços do Christian.
Aí também vai ver mais. Spoiler! Ela morre nos braços do Christian e aí tem todo esse vermelho aqui, mas é um vermelho escuro. Não é aquele vermelho vivo das cenas da paixão, deles cantando ou da raiva. É um vermelho triste, que o Christian acabou de perder o grande amor da vida dele. E aí depois ele resolve escrever toda essa história. Esse é o arco narrativo do filme. O outro filme que eu trouxe aqui é O Grande Gatsby de 2013, que acho que todo mundo conhece a história do Grande Gatsby, né? É a adaptação do Baz Luhrmann de 2013, com um elenco super carregado, DiCaprio de novo, Tobey Maguire. E esse aqui é o filme que eu acho que o Baz Luhrmann mais usa essa questão do intimismo. Tem muitos closes no rosto da Daisy, tem muitos closes no rosto do Gatsby, para mostrar essa relação, o jeito que o Gatsby olha para Daisy. Se o DiCaprio olhasse para mim daquele jeito, eu também derretia. E mostra muito esse intimismo, que eu acho interessante por causa do arco narrativo com o Nick, né? Que ele é meio que um personagem coadjuvante na própria história dele. A história é sobre o Gatsby. Informação, mais uma vez aqui, esse plano da cidade de Nova York caracterizado nos anos 20. Eu não sei se isso foi imagem de arquivo que ele refez, ou se ele filmou mesmo Nova York desse jeito, ou se foi computação gráfica, eu não sei exatamente como que ele fez, mas tem muita luz, muita luz. Esse é um filme com muita luz. Outra cena aqui que mostra essa cena da festa na casa do Gatsby. Tem esses fogos de artifício, mais uma vez, muita informação e um uso muito frequente do azul. Esse filme tem muito azul. Eu acho que mais para representar essa melancolia do Nick mesmo, porque ele é um personagem bem melancólico. E essa cena que tem aquela imagem do DiCaprio fazendo um brinde assim. Sim. Ela mesmo. Esse é o frame mais famoso do filme, então eu tinha que trazer. Mostra também esses closes no rosto do ator, tem muito close no DiCaprio. No livro, o Nick dedica, acho que 3 parágrafos só para descrever esse sorriso que ele dá. Eu e várias pessoas temos a teoria que, na verdade, ele era apaixonado pelo Gatsby, mas isso aí já são outros 500. E o plano de fundo, apesar de estar desfocado, continua muita informação. Sempre muita informação acontecendo, e isso ajuda no espetáculo, né, dos filmes do Baz Luhrmann, são muito espetaculares. Essa cena aqui na casa do Nick com as flores é uma cena muito clara, não tem todo o brilho, não tem todo o azul, mas é uma cena muito branca, com as flores aqui e tal. E é uma cena complicada também, tem vários daqueles closes assim mostrando o rosto dos atores, mas também tem esses planos muito abertos mostrando eles cercados assim das flores, então é uma coisa muito, quase uma pintura mesmo, é tudo muito bonito, muito formoso. E é uma cena, apesar de visualmente muito bonita, é uma cena relativamente desconfortável de assistir, porque ela dá muita vergonha alheia. E por último, a cena mais escura do filme é o velório do Gatsby. Então, continua com essa muita informação e vale a pena ressaltar o contraste dessa cena de velório, com o DiCaprio também, com a cena de velório de Romeu e Julieta. Como elas são diferentes, essa aqui é 1000 vezes mais escura, não é o espetáculo, mas bem mais baixo, porque o Gatsby era quem dava as festas, e agora que ele morreu, um jeito de representar isso é você apagando toda a cor, tirando toda a luz e dando, apesar da muita informação, você consegue ter essa ênfase aqui no DiCaprio deitado no caixão. Agora mudando de papo a cavaco, Lars von Trier, eu acho que ele faz um contraponto muito interessante com o Baz Luhrmann, porque ele é um diretor muito famoso, é um dos mais prolíficos da Europa, o mais bem-sucedido da Dinamarca, e ele faz esses filmes que são diferentões, são filmes estranhos. Ele é um dos coautores do Dogma 95, que você estava comentando na aula passada. Curiosamente, nenhum dos filmes dele tem o selo Dogma 95,
porque sempre tem alguma coisa. O mais próximo que chega é Os Idiotas, só que não se encaixa porque ele usa uma música, ele usa, acho que o Baile dos Cisnes do Sansão em uma cena, então não se encaixa. E diferente do Baz Luhrmann, que é conhecido em Hollywood por ser um querido, o Lars von Trier é um merda. Ele é uma pessoa muito controversa e ele não tem um histórico muito bom com as atrizes, principalmente as atrizes dele. Já Tem foi todo... de festival. Sim, ele foi persona non grata em Cannes por muitos anos. Tem a treta dele com a Bjork, que os dois quase saíram no braço, ela cuspiu na cara dele. Traumatizou, ela ficou anos sem fazer filme, foi o primeiro filme dela, ela ficou anos sem fazer por causa da experiência que ela teve com o Lars von Trier. E os filmes dele seguem essa linha do escandaloso, do controverso. Ela tá concordando ali. Os filmes dele seguem essa linha do controverso. Ele não tem medo, não tem vergonha de mostrar coisas muito gráficas. Inclusive, acho que a primeira vez que eu vi um close num nu masculino, frontal, foi num filme do Lars von Trier, foi em Infomaníaca. Não, tem uma cena de sexo explícito, né? Logo Tem várias cenas de sexo explícito. Não, mas porque é interessante pensar que filme muito alternativo, a partir dessa experiência aí da década de 90, você costuma ver cena de sexo explícita, assim, muito gráfica, exatamente como uma espécie de protesto, né? Uma coisa estética mesmo, para incomodar. Mas se eu não me engano, assim, a cena inclusive é bizarra, porque ela é meio poética, assim, tem uma música tocando, é meio que uma câmera lenta. Sim. Acho que o casal tá transando no banheiro e o menino vai cair da janela. O filho deles vai cair da janela. E eles estão Não, esse aí é Anticristo. Então desculpa. Não, mas eu vou falar de Então, Anticristo. eu pensei no Anticristo, é que tem a cena do sexo explícito. Esse não, né? Esse Dogville também tem. Mas isso aqui é um drama. Qual foi o anterior que você mostrou? Não mostrou. Você só falou dele. Eu não comecei. Eu vou falar de... Eu mencionei Ninfomaníaca, mas eu não vou falar... Ninfomaníaca é mais recente, eu acho que... Esse daí eu vi no cinema. Sim, Dogville, ele é muito bom. Conta a história da Grace, interpretada pela Nicole Kidman, que ela tá fugindo de alguma coisa, a gente não sabe exatamente o que é, e ela se abriga nessa cidadezinha de Dogville, que tem essa composição muito interessante. Exige uma suspensão de crença, negócio de descrença do espectador, porque isso aqui é basicamente um cenário de teatro, é um palco de teatro gravado. Então você tem que ver as coisas acontecendo, inclusive tem uma cena de sexo explícito, sempre tem cena de sexo explícito nos filmes do Von Trier. Acho que é da Nicole Kidman com o Paul Rudd, se eu não me engano. Eu não lembro mesmo. Aí, Eu não lembro mesmo. Tem certeza? tem. Mas ela é estuprada, não é? Oi? Ela é estuprada dentro quando ela tá dentro de uma carroça. Não, isso aí é outra. É outra cena, não tá? Tem mais de uma cena de sexo explícito. Vocês viram esses filmes recentes? Alguém aqui viu? Eu vi ela indo pra matéria do do Cacheta, sem espaço. Você viu recente esse daí? Eu só vi melancolia dele. Nossa, eu não gosto de melancolia. Não gosto. Foi o que eu vi, então. Mas o que você achou dele? Assim, Eu achei muito interessante. A gente teve uma discussão dentro da sala sobre ele. Eu achei muito interessante porque a gente estava analisando mais essa questão desse ambiente mesmo, né? Como funciona essa questão do cenário e como é ver um filme que o cenário, você muitas das partes dele você tem que imaginar e não está ali mostrando de fato. Então a gente, como é uma matéria de ficcional normal, né? A gente estava vendo mais essa questão de criação, assim, de imaginação das coisas e como esse filme traz esse elemento que é muito diferente. Mas eu achei o filme muito interessante. É um filme muito bom. Bem bizarro, assim. Bizarro. Gostaria de trazer também o contraponto que eu falei que eu acho que o Von Trier faz com o Baz Luhrmann, que é o minimalismo.
Aqui literalmente não tem cenário, é pintado no giz no É uma chão. proposta bem diferente dele, assim, que ele fez fama lá na década de 90. Eu vi esse filme no cinema e eu lembro da expectativa que eu tive. Eu não faço ideia de como é que o filme é mais, não lembro. Eu lembro que tem alguma coisa a ver com escravidão e o fato dela ter sido meio que escravizada. Então, assim, o filme deve ter um tanto de polêmica, eu não lembro mais, mas eu lembro assim que eu fui ver o filme com uma certa expectativa de ver esse troço aí. E eu achava interessante a ideia de que não ia ter cenário, eu sabia que não ia ter cenário, eu sabia que era tudo assim. E essa era a parte legal, aspas, do filme, sabe? E eu não tenho lembrança do enredo, da história como um todo, eu tenho uma lembrança muito vaga de achar que o filme era super interessante, a história bacana, e uma crítica social aos Estados Unidos, né? Termina inclusive com a musiquinha América, isso eu lembro direitinho do cinema, de sair e tá tocando América e mostrando um tanto de flash, de exploração de trabalhadores, escravidão, de um tanto de injustiça social que ele aparentemente está tratando no filme aí com os personagens que ele cria. Mas o grande chamativo era isso aí, né? Essa parte estética, que estava chamando atenção desde o Dogma 95. Quando apareceu o Dogma 95, a proposta é uma proposta estética, de questionar o uso da música, alguns tipos de recursos dramáticos típicos do Hitchcock, né? O Hitchcock é a música, mas não cresce, assim, a música te dá o temperamento. E isso é um negócio que ficou tão formado na gente que até qualquer filme que a gente vê hoje, a emoção do personagem é traduzida pela música que está tocando. E sem a música você teria dificuldade de realmente acreditar naquela interpretação. Ou seja, a interpretação do artista não é pura, ela é filtrada pela... Mas eu acho isso curioso, assim, apesar de nenhum dos filmes do Von Trier ter o selo do Dogma 95, ele usa muitos desses elementos, ele dá... aqui nem tanto, porque é um estúdio fechado, mas ele costuma dar prioridade para a iluminação natural, ele costuma dar prioridade para sons ambientes e sempre com a câmera na mão. Então a filmagem é sempre meio tremida, aqui mais mostrando o cenário. A é outra, né? Assim, é tão um cenário mesmo, mas curiosamente assim, tem vários filmes na história do cinema que tem uma estética imitando o teatro, né? O curioso é que ele faz aí uma estética que, sei lá, não me parece com os filmes que eu vi, por exemplo, que normalmente são filmes franceses, tem um filme francês chamado Smoking, que são dois personagens só, até o tempo que eles demoram para sair, entrar em cena, pode ser encenado ao vivo e tal. E isso daí é surreal, né? Você tem que realmente suspender a sua... descrença. Assim, não é os moldes, o cinema, isso que a gente chama de realismo no cinema, ele quebra bem com isso, mesmo que ele não use a regra do 95, né? Mas o realismo do Hitchcock, você simplesmente não pode ter um cenário que você vê que é cenário. Você tem que iludir as pessoas de que aquilo é de verdade. Mas apesar de ele ir contra o Hitchcock em vários momentos, ele pega essa coisa do voyeurismo, né? Os filmes do Von Trier costumam ser muito voyeuristas, mas não do mesmo jeito que o Hitchcock faz. É uma coisa muito mais impessoal, mas ao mesmo tempo muito fetichista. Ele tem muito isso do fetiche nos filmes dele. Você tá vendo tudo acontecer com os personagens como se você fosse a câmera. Eu acho que essa coisa da câmera ser meio tremida, porque é segurada na mão, né? Eu acho que dá essa impressão de que a pessoa tá ali. Eu, pelo menos, eu tenho isso. De que eu tô ali vendo... Festa de família, eu acho que tem esse lance, né? Que a câmera balança tanto que você se sente mesmo no lugar da câmera. Sim. Tem essa coisa, assim. Mas ao mesmo tempo não parece um documentário tipo Bruxas de Blair. Né? Não é algum personagem, porque podia muito bem ser isso. O Festa de Família, pela estética, podia ter o cameraman falando, inclusive, olha, fulano, olha pra câmera, entendeu? Não tem isso, ou seja, não chama, apesar da câmera balançar, apesar da gente ver, se você está desatento para esses detalhes, né? Estou falando aí do público mais desatento para os artimanhas do cinema, você passa batido, você só fica incomodado mesmo. Assim. Eu fui ver Festa de Família também no cinema, e eu fiquei incomodado com o lance da câmera balançar, porque no cinema, na tela grande, dá esse tumulto.
mas eu não lembro de ter ativamente pensado, porra, essa câmera tá segurando a mão, claro, em algum momento você pensa, mas não é a estética da presença real da câmera como a gente tem em Bruxas de Blair, que eu acho que é a primeira vez que eu lembro de ter visto, não, a câmera existe e a câmera está sendo segurada por um dos personagens. No Festa de Família não é um personagem que está segurando, as pessoas brigam na frente da câmera, tem revelações na frente da câmera, assim, tem esse voyeurismo aí. Agora também eu não sei, assim, depois a gente pode até pensar nisso mais abrangentemente, mas como você usou o termo voyeurismo várias vezes, né? É legal tentar pensar, né, o que é mais ou menos voyeurístico, né? Porque teoricamente todo filme que os atores não se anunciam como atores, que é quase tudo que a gente vê, você pode eliminar, você pode dizer que ele é voyeurista no sentido de que você está voyeur da situação e as pessoas não tem a quarta parede, né? Você tá... Outra coisa que o Von Trier faz, que não tem essa presença tão grande nos filmes do Baz Luhrmann, é que ele dá muito destaque para os atores brilharem. Realmente ele tá ali só segurando a câmera e ele deixa os atores assim fazerem a festa. Ele não dá tantas direções assim, o Von Trier. Não dá tantas direções assim, a cena não tem que ser exatamente perfeita, tem vários momentos de silêncio estranho, isso em todos os filmes dele, horas que parece que o diálogo é meio improvisado, mas é uma coisa que tá nas linhas lá no manifesto do Dogma 95, é você dar esse destaque maior para os atores e não tomar o crédito, a glória toda para si mesmo como diretor. Que ele, apesar de ser a proposta, né, tem muito esse minimalismo que eu acho que o Von Trier tem, que faz esse contraponto. Dá para você, é um cenário, é um plano aberto, mas dá para você ver a Nicole aqui sozinha no meio, ela tá em destaque. Essa aí é a cena da carroça, que eu esqueci seu nome, bem? Lucas. A cena da carroça aí que o Lucas falou. Essa aqui é a cena mais paparicada, né, que mais tem coisa em tela do filme, só por causa dessas maçãs mesmo. Só de dar o close, né? Você sabe aqui do cenário. Esse aí é o filme que você estava falando, da cena de sexo no começo. Esse filme eu vi aqui no Belas Artes, aqui do lado, nesse cinema. É cinema lá, né? Eu lembro de ter ido lá. E estava vazio o cinema. 3 pessoas só assistiram o filme. Esse Anticristo se eu não me engano, é o último filme da outra trilogia não oficial, que é a trilogia da depressão. Não, é o segundo, o último é Ninfomaníaca, que é Melancolia, Anticristo e Ninfomaníaca. Esse filme é meio que uma releitura de Adão e Eva no Jardim do Éden, tanto é que os personagens da Charlotte Gainsbourg e do Willem Dafoe, eles não têm nome. Mas é uma alusão a Adão e Eva, é uma alusão ao Jardim do Éden, principalmente pelo lugar onde eles estão, que mais uma vez o minimalismo, apesar de ser uma cena de floresta, uma cena aberta, não tem tanta informação assim. Às vezes ele brinca com esses planos meio lúdicos, né? A iluminação aqui que parece que tem aquele reflexo de água na câmera, sabe? Isso aqui é no funeral do filho deles, depois que o menino morreu. Essas cenas assim também, que são as poucas que ele não tá com a câmera na mão, que realmente tem ali uma estrutura para mostrar, mas ainda assim se encaixa com tudo, se enquadra com tudo, não fica fora de lugar só porque tirou da mão e colocou no tripé, continua harmônico. E eu acho que essas cenas assim, elas costumam ser mais impactantes justamente por isso, são as cenas em que a gente realmente pega para ver os personagens e não o que está acontecendo. Esses planos bem limpos, bem iluminados, isso aqui é Carrapato. Sem muita informação, só que o Von Trier ele é muito sutil em algumas coisas, comparando mais uma vez com o Baz Luhrmann, o Baz Luhrmann não é nem um pouco sutil, as coisas ficam muito na cara, e o Von Trier não, ele usa muito da metáfora, principalmente nesse aqui, A Casa que Jack Construiu, que é o último filme dele, o último filme que ele lançou,
Tem outro em produção há bastante tempo, só que o Von Trier foi diagnosticado com Parkinson, então ele está tentando trabalhar com isso no filme, e por isso que está demorando tanto. Mas esse aqui é considerado como o filme mais perturbador do Von Trier. Por causa da temática, a gente acompanha a vida de um serial killer contada pela perspectiva dele. Ele está falando, se vangloriando de todos os crimes que ele fez, enquanto ele faz uma alusão com uma casa que ele quer construir. Ele tem uma herança misteriosa e ele quer construir a casa perfeita. E ele constrói, destrói, constrói, destrói. E é um filme muito clean visualmente, mais uma vez a questão do minimalismo, sem muita informação, muito claro, iluminação natural, ele sempre dá essa preferência, câmera na mão, planos abertos. Essa aqui é uma das cenas da casa que eu comentei, tudo muito aberto, tudo muito limpo. Ele tem bastante esses planos abertos aqui. Essa aqui é uma das cenas mais tensas do filme, que ele mata a mãe, namorada dele na época, e os 2 filhos. O Von Trier não tem medo de mostrar coisas controversas, coisas perturbadoras. Ele mata a criança e os pássaros. E isso aqui é uma daquelas cenas dele se vangloriando, né? Alerta de gore aí, pra quem não... Mais uma vez, a questão do Von Trier não ter vergonha, não ter medo de mostrar essas coisas mais gráficas. Essa aqui é uma das últimas cenas do filme, antes do Jack ir pro inferno, né, antes dele morrer. Que o Jack fez isso com a criança. E é um jeito que o Von Trier tem de mostrar não só o que está se passando na cabeça do personagem, sem falar abertamente, apesar do filme ser narrado, mas também essa coisa que ele tem de querer chocar o espectador. Ele faz isso com muita frequência. Tanto é que a casa perfeita, né, no final, é essa aqui, com os corpos de todas as vítimas do Jack. Então, é dentro de um freezer, onde ele guarda tudo. Aparece um buraco ali, que ele desce por esse buraco e vai para o inferno. Sem muita informação, além da casa. É o plano para você prestar atenção nisso aqui. Em contraste, uma das últimas cenas do filme é essa aqui, que eu acredito ser uma das mais elaboradas da filmografia dele, que imita é uma referência àquela pintura, né, do Dante e do Virgílio no inferno. Tanto é que o filme todo, a casa que Jack construiu, é baseado na Divina Comédia. Então, esse aqui é o Virgílio, né, que tá guiando o Jack pelo inferno e tal. E é uma dos planos mais diferentes do Von Trier, tanto é que essa cena no filme ela é em câmera lenta, que é uma coisa que ele não tem o costume de usar, só em alguns momentos muito específicos. A cena super colorida, gráfica, mais bonita do filme, é uma cena de sexo explícito do começo do filme, que também é em câmera lenta. Que é em preto e branco também, inclusive, em Anticristo. Em Anticristo é em preto e branco. Na hora ele caindo da janela também, uma cena de preto e branco e tal. Esse eu não vi, não. É bom, é muito bom. Eu gosto bastante. É um dos meus favoritos dele. Agora, coisa feliz, alegre, colorida. O Wes Anderson